Palmeiras classificado para as quartas de final da Copa do Mundo de clubes da FIFA. Um feito grandiosíssimo. E como é bom pertencer à Sociedade Esportiva Palmeiras, né? O Palmeiras reclama, o Palmeiras questiona, mas o Palmeiras em si também comemora em todos os momentos devidos. Muitas vezes é mais um desabafo do que simplesmente uma comemoração. Mas como? Mas como é bom ser palmeirense. Em momentos como esse, que lembramos tudo, por tudo e por tudo que o palmeirense passou, passa e passará. E nos faz mais fortes para continuar passo a passo rumo a coisas maiores, a feitos mais e mais grandiosos. Mas antes de falar das minhas percepções quanto à partida, quanto à classificação do Palmeiras, já pedi para você deixar o seu like, se inscrever no canal Lealdade em Padrão e também compartilhar o conteúdo do mesmo, que para nós é muito, mas muito importante do canal Lealdade em Padrão. E conta na particularidade, a partida foi realizada nesse sábado, 1h da tarde, fora de Brasília. Eu estava trabalhando, mas assisti o jogo também, mas calma, vou brevemente explicar. Estava lá trabalhando, né? Então, toda a intensidade que meu serviço pede, mas também estava com meu celular guardado. O bendito Globoplay me salvou, né? Eu recebi mensagem também de WhatsApp me informando as ações da partida, quem estava melhor, Palmeiras ou Botafogo, mas também estava com o celularzinho em lugar assim, escondidinho, mas sempre de olho. Deu para acompanhar a partida, né? Tentar ser duplamente de olho no trabalho e de olho no Palmeiras. Não façam isso. Sejam profissionais, né? Deixa a paixão de lado. Mas eu fiz. Não recomendo, mas eu fiz. O amor ao Palmeiras falou mais alto. Mas as minhas percepções, muito mais a torcida do que a análise tática. Se teve um merecedor do que eu acompanhei do Palmeiras para poder sair classificado para as quartas de final, foi o Palmeiras. Botafogo com seu melhor futebol apresentado durante o torneio, até durante toda a sua participação. O Botafogo que venceu heroicamente o Paris Saint-Germain foi destaque internacional, né? O que chegou mais próximo do Palmeiras, o Palmeiras fez de bonito, foi no empate 0-0 com o Porto. Até então, a vitória contra o Al-Ahly, o empate heróico, de certa forma, contra o Inter Miami, o time do Messi, o Palmeiras vinha caindo em más performance. Quanto o Botafogo, eu consegui analisar, o Palmeiras, mesmo no calor acima de 30 graus na cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos, o Palmeiras conseguiu ficar em cima do Botafogo 90 minutos. Depois acabou o jogo, o Palmeiras foi para prorrogação, acabou os 90 minutos, o Palmeiras atrasou suas linhas, preferiu jogar mais conservador, o jeito a lá que Abel gosta mais, né? De atrair o adversário. E foi nesse atrair o adversário que o Palmeiras consegue, trocando passes, né? Richard Rios tocando, rolando pro Paulinho, que costurou um ou dois e entrou na área e tocou chapado no cantinho do goleiro John e saiu o gol do Palmeiras. Então foi uma partida bem estudada, bem trabalhada e muito bem controlada do Palmeiras. Gostei muito. Um ponto que eu queria salientar é a escalação bem articulada e bem equilibrada do time do Palmeiras. Gostei. E ainda mais, muito coerente. O que eu gostei do Palmeiras foi, e também nisso, gostei do Palmeiras e de Abel Ferreira, é que tinha muito burburinho antes da partida. Abel Ferreira vai dobrar laterais, Abel Ferreira vai fazer um Palmeiras muito mais retraído, contido. Não, ele não fez isso. Fez o Palmeiras jogar o jogo. E até estranhamente, um Palmeiras mais dominante do que eu achava que seria. E foi. Então, me surpreendeu positivamente. Da coerência que eu vi, a eficiência e coerência de Abel Ferreira, eu gostaria de citar na escalação do Palmeiras um destaque para a presença, inicialmente falando de Bruno Fux, Emiliano Martinez e Alan, porque esse foi o tridente da escalação do Palmeiras, que eu olhando uma hora antes de começar a partida, achei que poderia dar certo, porque Bruno Fux, propositalmente colocado na zaga do Palmeiras, para quê?
para acompanhar o ataque muito rápido. Um Arthur, um Igor Jesus, jogadores leves, rápidos. Se colocasse um Mikael para fazer companhia com Gustavo Gomes, o Palmeiras ia penar muito. Então, mesmo não tendo produzido uma partida muito boa, que foi contra o Inter Miami, no gol do Soares, Bruno Fux falha bizonhamente, cai com a bunda no chão, num drible, ele tentou acompanhar o Soares sem joelho, sem menisco no joelho, e conseguiu deixar o zagueiro do Palmeiras com a bunda no chão. Bruno Fux jogou muito bem, porque ele tem um passe bom, ele é rápido, ele não é tão brucutu, tal qual o Mikael, que é mais veemente, é mais viril na marcação, e nisso mais lento. Já basta o Gustavo Gomes, que é lento. O melhor zagueiro que o Palmeiras tem, Gustavo Gomes. Mas a presença de Bruno Fux meio que potencializa até o poder de um Gustavo Gomes. Se você é mais forte fisicamente, eu vou mais pela velocidade, pela habilidade. Então ambos se completaram. A presença de Emiliano Martins dividindo a volância com Richard Rios, porque Emiliano Martins foi pura e somente o cão de guarda, dando liberdade. Richard Rios, você pode criar. E nisso que, com a presença de M. Martins, Richard Rios se soltou mais o ataque. Foi mais o jeito Rios de ser, com pouca marcação. Ele tem uma boa presença, mas marcação ele é fraco, né? Isso é notoriamente conhecido por todos, palmeirenses ou não, que o Richard Rios na marcação é fraco, mas na construção, no passe, no clarear jogadas, no chutar a gol, quase ele faz um golaço, o goleiro John tirou, chute de fora da área, na entrada da área, e colocar um Alan na ponta, no ataque do Palmeiras, que eu achei que o Palmeiras entrou até com 4 atacantes, foi o Alan, Vitor Roque, Estevão e Maurício, que Maurício para mim não é meia, ele é um atacante ponta. Então os jogadores do Palmeiras de ataque revezavam entre as posições. Uma hora Alan estava na ponta, uma hora estava no meio, e trocava com o Maurício, trocava com o Estevão, confundindo a zaga do Botafogo. Então esses 3 pilares, Fux, Martins e Alan, potencializou o poder até ofensivo, até criativo do time do Palmeiras. Então gostei. Nisso, parabéns para Abel Ferreira. Como eu já tinha citado, e gostei, principalmente, o jeito de frear um Botafogo. Como é que a gente vai conseguir parar um Botafogo? Que eu já tinha citado no tópico anterior. Colocar um Bruno Fux justamente para poder ser o perseguidor dos grandes atacantes do Botafogo. Colocar uma zaga lenta. E ainda mais, não somente uma zaga lenta, mas se colocar ninguém marcando no meio campo, o Palmeiras fica nulo. Então, que eu já citei no tópico anterior, a presença do M. Martins marcando à frente como primeiro volante, cabeça de área, e um Bruno Fux mais rápido, mais ágil, não sobrecarregando o Gustavo Gomes na zaga, o Palmeiras só teve a ganhar. E o Palmeiras começou a ganhar o jogo lá de trás, não tomando o gol do Botafogo, que era o risco do Palmeiras. E o poder ofensivo do Palmeiras, colocando no jogador Alan, mas também vamos colocar não somente o Alan, mas também poder criativo. O Maurício jogou muito bem. Estevão até que apareceu, teve chutes a gol, ele apareceu bem, né? Invertendo de ponta esquerda, ponta direita, ou alguma hora no meio, construiu bem, saiu na primeira parte do segundo tempo, né? Lá pros 15, antes dos 20 minutos, Estevão saiu irritado, brigou, xingou, não sei das quantas, mas o tal o Abel tinha um plano, sabia o que tinha que fazer, né? Vai que saiu o gol do Palmeiras, como saiu, então o que aconteceria com o Estevão? Preservar para a partir da frente, né? Se é que passou pela cabeça do Abel, ou achou simplesmente, quero tirar o Estevão e tirou. Não teve medinho, o Estevão é a estrela do elenco, não posso tirar. Pode. Se o Abel achou que o Estevão não estava bem, agregando algo, por favor, sente-se no banco, né? Dá licença. Mas eu gostei da equipe do Palmeiras como um todo. Flertou muito com, como eu posso dizer, com um gol de empate que podia levar para os pênaltis. E pênalti já sabe como é que o Palmeiras é, né? Historicamente, recentemente, o Palmeiras
mas isso aí foi só na prorrogação. Então aí teve o festival de chuveirinhos do time do Botafogo, principalmente depois do gol do Paulinho. O Botafogo ficou lançando bolas e bolas e bolas na área, e teve aquele um dos lances já no final da prorrogação, que o Botafogo ia fazendo a bola para lá e para cá, não tava, onde é que tá essa bola, onde é que tá essa bola, quando vai lá o Everton agarrou, mas depois pegaram o detalhe da jogada, o Bruno Fux, que já tinha jogado muito bem em pé, ele se jogou no chão e deu um leve toque de cabeça, meio que colocando a cabeça de rente à bola, que eu acredito que ele pensou o seguinte: eu vou colocar a cabeça na bola, meio para dar um toquinho pro Everton pegar com as mãos, não posso ser com os pés, mas com a cabeça eu posso. Mas eu acredito que ele pensou o seguinte: vou colocar a cabeça na bola, se algum doido vier chutar, chuta a minha cabeça, aí é falta. Só se foi isso, que eu não colocaria minha cabeça numa bola valendo uma classificação para umas quartas de final de Copa do Mundo de clubes, e Bruno Fux fez. Então, pode-se dizer que ele cava a sua estadia no time principal já para as quartas de final. Porque Gomes e Piquerez estão fora das quartas de final. Gomes, que tomou o terceiro amarelo, o segundo amarelo, né? No caso, tomou, não é 3, é 2, tomou 2 amarelos, né? Tá suspenso, mas também tomou o vermelho, né? Eu acho o sentido que ele tomou o vermelho, o Gomes, foi no sentido de poder, como ele já estava suspenso por causa do segundo cartão amarelo, acho que foi para esfriar o jogo, que o Botafogo tava em vias de vai fazer gol, vai fazer gol. Foi perigoso, se é que essa foi a tática do Gomes, você expulso para poder esfriar o jogo, mas o Palmeiras ficou alguns ataques do Botafogo com um a menos na zaga. Se fosse plantar uma expulsão, alguma coisa, que fosse um cara da frente. O Gomes, sem ter a presença de um Gomes zagueiro legítimo que é, então o Palmeiras flertou com perigo, mas foi tudo contornado. Poderia ser criticado se o Palmeiras fosse eliminado, né? Seria dar munição a quem quer criticar. E basicamente, então, foi isso que o Palmeiras fez. Controlou muito bem a partida, quando se permitiu e pôde, né, até por ação do forte calor na cidade de Filadélfia, o Palmeiras conseguiu controlar o jogo, controlou o Botafogo, não deixou o Botafogo achar que poderia ganhar do Palmeiras. Eu percebi um Botafogo muito retraído, muito esperando o Palmeiras errar, só que pelo menos durante os 90 minutos o Palmeiras não errou. Aí na prorrogação, o Palmeiras, depois já muito cansado, exaurido, estafado por causa do calor e do ritmo do jogo, que foi intenso, né? Pode não ter sido um jogo brilhante, um estilo de jogo brilhante, mas foi bastante intenso, bastante pegado, né? Bastante faltas, até ríspidas de certo ponto, mas o Palmeiras me surpreendeu jogando bem e o Botafogo me surpreendeu jogando aquém, atrasando muitas linhas a maior parte do jogo. O que eu vi de um Palmeiras intenso, sufocando o Botafogo a maior parte do jogo, o Palmeiras desfez isso na prorrogação, o Botafogo só foi pro desespero na hora da prorrogação. Preferiu jogar mais recuado. Não sei se por que teve isso, por que foi, o que deixou de ser, mas poderia ser diferente. Mas não foi. E Palmeiras classificado. Então, esse foi o pós-jogo da classificação palmeirense, as boas opções de Abel Ferreira, uma escalação coerente e, agora dizer também, a força de vontade, né, para não passar em branco, do Paulinho, a forma que ele jogou, mesmo sabendo que ele só poderia ter 30 minutos, 40 minutos, ele jogou bem, se entregou, tanto que ele fez o gol e saiu, porque foi que está sentindo muitas dores. Então é jogador assim que o Palmeiras quer comprometer, focado, né, seu Estevão, que fica com a cabecinha, estou com a cabeça já no Chelsea, difícil se concentrar. Estevão, que já está de saída, então uma boa viagem para você, mas para Paulinho, que espero que se restabeleça, que segundo Abel Ferreira falou após o jogo, vai ter cirurgia, infelizmente, mas e que volte bem. Mas o tanto que ele entrou em campo, tanto quanto o Inter Miami, fez gol, que ajudou na classificação em primeiro lugar do Palmeiras, contra o Botafogo, gol que ajudou a classificação para umas quartas de final numa Copa do Mundo de Clubes. Então o Palmeiras foi grandioso. Paulinho, obrigado mesmo.
Então o Palmeiras foi grandioso e você também, Paulinho, foi demais, muito, 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 muito. Então deixa seu like, compartilhe o conteúdo entre o mesmo. Se você não for inscrito no canal, certifique-se. Se não for, faça a sua inscrição no canal, é de graça, é rapidinho, é só apertar o dedinho e vai nos ajudar muito. E feliz por esse Palmeiras que na marra, mas conseguiu a classificação. Vamos, Palmeiras!